muito doador podermos ter a cada domingo uma oportunidade de lermos a Palavra de Deus e estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos, se tendes o texto da Palavra de Deus, é Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Mas nós vamos apenas, nesse momento, ler versículos 2 a 4. Miqueias, capítulo 5, de 2 a 15, mas eu vou ler apenas versículo 2 e 4. Eu estou lendo na nova versão transformadora, então vai parecer um pouco diferente quando estiveres a olhar o seu texto. Essa é uma linguagem apenas atualizada que nós temos. O texto diz: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir o seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então o seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Esta é a palavra de Deus, amém? É muito doador pensarmos, quando estamos no tempo de Natal, pensarmos nesse evento não apenas como festa, mas pensarmos como um momento de reflexão de como Deus se propôs a tirar-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando olhar essa passagem que nós acabamos de ler, eu quero que você entenda que Miqueias não é um livro muito fácil de trabalhar com ele, porque nesse livro, quando você lê, encontra descrição de densa escuridão e encontras também a esperança e projeção de um momento glorioso da vida do povo de Deus. É interessante. É uma mistura de uma densa escuridão, quando o pecado chega e inunda o ambiente, estragando o ambiente de uma comunidade que devia estar em paz. Mas, por outro lado, Deus está dizendo: não vai ficar assim para sempre, meu filho, tenha esperança. Vai chegar um momento em que Deus vai dissipar todas essas nuvens, e vai tirar toda essa densa escuridão, vai trazer um momento glorioso. Eu penso que você e eu devíamos nos alegrar e saber disso. A primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda são momentos críticos na história da cristandade. O que acontece entre esses dois períodos é muito complexo. Não fique preocupado, porque o seu gráfico ou o gráfico da sua vida, ele vai ser ondulante. Há de ser assim, há de ser ali, há de ser para lá, há de ser às vezes reto. É o gráfico da sua vida, você vai ver. Não se preocupe, é a realidade. Mas a única constante, o capa que tem que acontecer, é a maneira como você responde a essas oscilações. Tem que ser sempre a resposta pela fé. Amém? Dizer: Deus, eu não entendo, nem consigo sair dessa, não sei o que está acontecendo, mas eu confio em Ti que vai tudo passar. Essa deve ser a constante. O resto vai acontecer. Você vai cair em pecado e Deus já deu provisão. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo
Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda a injustiça. A última vez que eu ouvi dizer toda significa toda, ok? Então, não temos nenhum problema em entender isso. Então, essa é a vida. Os que falam inglês dizem already and not yet. O que já foi consumado, Jesus já veio, e ainda o que vai ser consumado, que ele há de vir. Durante esse interregno, vamos ter momentos de sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, isso que vai acontecer. Mas como é que eu estou a sofrer? Eu sou crente, eu sou ativamente engajado na minha igreja. Vai sofrer sim. Jesus já sofreu. E Pedro diz que devemos ser participantes das aflições de quem? De Cristo. Ok? Então eu quero que você veja comigo essa passagem. A passagem, o livro de Miqueias, começa descrevendo onde tudo está a acontecer. Ele diz que essa mensagem, ela veio do Senhor. Não foi uma coisa por ele orquestrada, por ele definida. Deus fez. O Senhor deu esta mensagem a Miqueias. Então, logo a priori, entendemos que a mensagem que Miqueias está a comunicar não é de autoria própria, mas de autoria divina. É a primeira coisa que você deve entender. E diz ele, de Moresete, durante os anos em que Jotão, Acaz e Ezequias foram reis de Judá, as visões diziam respeito a Samaria e Jerusalém. Logo no começo diz onde isso está a acontecer e quem é o público-alvo. Vão se lembrar que Israel e Judá, elas são duas nações, que houve a divisão dessas duas nações, e uma foi cativa, onde? Na Síria, não é isso? E geralmente a capital era Samaria, ou Samaria, que está aqui. E Judá no sul, e Samaria ou Israel no norte. Essa é a situação. E essa profecia de Miqueias, ela não só se dirige à nação do norte e não só do sul, embora pareça diretamente para o sul, mas ela inclui todo o povo de Israel, tanto a Israel quanto Judá, tanto os de Samaria quanto que estão em Judá. Então, essa é o contexto. E ele coloca quem estava a reinar naquela época, está aí nos conduzir, que isso aqui é uma coisa que acontece no tempo real, no espaço real. Não há dúvida que você e eu temos que ter quanto à mensagem. E sabemos o que aconteceu, que no ano 722 a.C., encontramos que a Síria conquistou a Samaria. Nesse caso, Israel, o povo de Israel do norte foi assim conquistado por a Síria. E foi no ano 722 a.C. que isso acontece. E encontramos que mais tarde, no ano 586, Judá também é levado cativo para onde? Babilônia. Então, e o Timóteo fez um trabalho excelente no domingo passado em descrever esse cenário. Então, temos aqui uma realidade que nós não podemos duvidar, nem questionar, nem procurar ver se é uma coisa que aconteceu ou vai acontecer, porque aconteceu. Primeiro, porque a mensagem vem de uma fonte fidedigna, ok? Diz que vem de Deus, é o que diz no capítulo 1, nesse texto. Então, eu quero que você entenda isto. Então, temos tempo da densa escuridão, mas promessa de uma esperança viva e gloriosa em Cristo. Provavelmente, a razão por que esse livro é tratado dessa maneira, uma densa escuridão e também projeção de uma esperança viva e gloriosa, provavelmente a razão disto é talvez ajudar-nos a ver que Deus é quem faz as coisas, não o homem. Deus é quem pode libertar-nos de todas as nossas situações. Então, Deus está preocupado com o seu povo. Ele quer que você saia desse estado de tristeza, de mágoa, de escuridão, de não ter certeza de nada. Deus não te quer aí. Deus quer te tirar daí. Quer te colocar num lugar onde você pode ter paz, esperança, alegria, e você pode glorificar a Deus. Então, Deus está fazendo isso
usando Miqueias a escrever dessa maneira aparentemente complexa, mas para poder fazer uma colocação, que olha, Deus está ali, não vão ficar sempre sem esperança, haverá libertação. Aí há uma promessa do libertador para que o povo volte a ter aquilo que Deus sempre quis que elas tivessem, que é paz com Ele. Então, é muito interessante olhar isso. E basicamente o que Deus está falando assim, mesmo nos tempos mais conturbados, mesmo nos tempos de densa escuridão, mesmo nos tempos mais tenebrosos, Deus continua a ser Deus. Tem um amém? Ele continua a ser Deus. As suas circunstâncias não tornam Deus outra coisa. Deus mantém-se a mesma pessoa no meio das circunstâncias mais difíceis e nos tempos de grande alegria. Amém? É o nosso Deus. As nossas circunstâncias não fazem mudar. Ele continua Deus. Vocês cantam aquela música, Ele é Deus, não é isso? Não importa, não é doença, se Ele curar, Ele continua aqui. Deus. Então, e Ele mostra nessa carta, nesse livro, usando Miqueias, que a questão de ter momentos tenebrosos, difíceis, complexos, não significa que é o fim. E você nem está destinado para viver assim. Está destinado para viver uma vida diferente e você vai ter que sair dessa situação medonha, enfadonha e difícil. Então, Miqueias, ele faz uma junção dessas duas coisas. Assim como falei que entre a vinda de Jesus primeiro, o seu primeiro advento e o segundo advento, vamos ficar dessa escuridão. É o que Miqueias está fazendo. Mas ele está dizendo, esse não é o fim, você não foi destinado para isso. Você vai ter uma coisa bem melhor do que isso. Mas afinal, quero que comece a ter essa coisa boa agora. Então, torne a vida hoje como um pedaço do céu. Amém? Não espera que vai ficar tudo bem só no céu. Comece a viver como se no céu já estivesse. Vivendo honestidade, honesto, justo, sabendo amar o próximo e conviver com o próximo como deve. Então eu quero que nós possamos entender que esse é o tipo de Deus que nós temos. As situações catastróficas vão aparecer, mas há vitória, porque a nossa vitória está em Jesus Cristo, que disse que no mundo vamos sofrer, mas vamos vencer, porque Ele próprio havia vencido. É interessante que quando você começa a olhar essa situação que estou a descrever, se você quer voltar para ver no capítulo 1 de Miqueias, versículo 6 e 7, ele vai mostrar essa situação tão difícil. Por isso, transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Quer dizer, desastre está a vir. Num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale de pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Outra palavra, você vai ficar sem segurança, enquanto continuar a viver no pecado e não estar em Deus, é o que vai acontecer contigo. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Outra palavra, Deus não vai ficar assim nessa idolatria, a coisa vai mudar. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento da sua prostituição, que será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Outra palavra, não vou admitir que a minha casa possa ser assim. Essas coisas têm que ser limpas. Tire toda essa lixeira e torne a sua vida o templo de Deus. Amém? É o que Deus quer. Então, Neemias está a criar aqui um argumento muito forte. Argumento a favor do que Deus pode fazer quando o povo de Deus se arrepende e abandona o pecado. Então, ele avança e começa a colocar tudo isto. Que a cobiça, a opressão, a injustiça, essas coisas não podem fazer parte do povo de Deus. E é interessante que mesmo no capítulo 3, ainda não entrei muito passagem, no capítulo 3, versículos, é muito interessante.
capítulo 3, versículo 9 e 11, ele vai dizer uma coisa interessante aqui. Versículo 9 diz: escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governadores julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. Hoje falei o que aconteceu com uma pessoa, disse uma senhora que era numa igreja aqui na praça, convidou a neta para ir à igreja e estava muito ativa na igreja, envolvida, e a neta teve uma gravidez de risco. Eu falei isso no domingo passado, não foi? E ela foi no hospital e ligou para o pastor: pastor, pode orar por mim porque estou numa situação terrível. O pastor manda uma mensagem: pode enviar-me 10 mil meticais? E depois ficou, o marido estava ao lado, pegou no telefone da mulher, porque a mulher estava mesmo mal. Ele leu a mensagem e ele respondeu: pastor, eu não tenho 10 mil meticais. Ao que o pastor respondeu: 5 mil, pode 5 mil meticais? E essa senhora saiu desse grupo, que eu não vou falar uma questão ética, mas está na praça, já pode saber quem é. E ela foi para uma igreja chamada Jubileu, nem conheço onde é, mas só sei que é lá na zona do Alto Maia. A única coisa que eu sei é que, veja o que está aqui, eu que acabei de ler, não é isso? Profetas que dizem que tem que fazer por causa do que podem. Não, é incrível o que está a acontecer. Então, os que governam julgam com peitas e tudo mais. Profetas fazem a mesma coisa. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Até justificam que Deus está aqui, podemos fazer tudo o que não presta. Deus está aqui, Ele vai cuidar de nós, que prometeu que vai fazer, vai nos ajudar. É um problema muito grande. Então, no capítulo 4, eu estou a andar porque não posso pegar todo o livro de Miqueias, mas só para tirar essa tensão que existe no livro. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: ó habitantes da bela Sião, contorçam-se e gemam como a mulher em trabalho de parto. Eu não vou perguntar, né? As senhoras já passaram pelo tempo de parto, porque é complicado. Me deixaram vestir como médico quando Samuel e Ana nasceram, e eu disse: não, a Kesa teve que tomar epidural, não sei porque o nome certo, não sei se esse é o nome certo, mas ela teve que tomar para poder aguentar as dores quando Samuel e Ana estavam a chegar, e eu ali, segurando a mão dela. A minha oração: Deus, tire livre essa mulher dessa dor, dessa. Então, as senhoras que passaram por isso sabem o que estava falando. E a comparação aqui, feita no capítulo 4, versículo 10, diz: ó habitantes de bela Sião, contorçam-se e gemam como a mulher em trabalho de parto, pois terão de deixar a cidade para morar nos campos. Vocês serão enviados ao exílio da distante Babilônia. Primeiro falou de Israel do Norte, não é isso? Que foi conquistado pela Síria, e agora está falando de Judá, no sul, que foi conquistado pela Babilônia. A situação é difícil, mas agora, ele faz tudo isso. Uma das coisas que, se você saltar para o capítulo 6 de Miqueias, e uma das coisas que Deus está chamando a atenção deles, que devem mudar e devem procurar viver como convém, vai no capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele vai dizer coisas que Deus espera de ti e de mim. No capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiro e 10 mil rios de azeite? É a pergunta. Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10 mil rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Entende-se que ele está dizendo que essa não é a solução, não é isso? Não precisa de ser erudito em Velho Testamento e na literatura profética para entender isso, ok? Está a dizer que essas não são soluções, mas vem em forma de pergunta. Será que são essas coisas que podem trazer paz para ti, ou Jerusalém, ou tu, Israel, ou povo meu? Deus está a apelar para esse povo. Devemos sacrificar até os filhos. Diz que não é isso. Veja agora o versículo 8. Ó povo,
o Senhor já lhe declarou o que é bom. Outra palavra, não é segredo. Deus já vos disse antes o que deve ser. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Veja, número 1, que pratique a justiça. Número 2, que ame a misericórdia. Número 3, que ande humildemente com o seu Deus. Não é essa coisa aí, eu dei, então Deus me deve. Essa barganha com Deus não existe. É o que acontece nas seitas ali. Traga 200 mil meticais e você vai receber tantas vezes mais. Isso é barganha com Deus. A Bíblia diz que não é o quanto tu dás, mas é o como tu dás. E isso deve ser feito com o espírito reto. Então diz, o povo do Senhor já lhe declarou, outra palavra, não há segredo, já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. 3 coisas interessantes que você precisa, eu precisamos de ter. E então, ele começa a mostrar essas 3 coisas que são importantes, essa bondade, essa maneira de conduzir-se e tudo mais. Se você avançar um pouco mais para o capítulo 7, versículo 18 e 20, há de ver que ele começa a falar, nem tudo está perdido, ok? Versículo 18 a versículo 20 vai nos dizer o seguinte: todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Como é que é? Antes disse que você vai ser destruído, não é isso? Parece tudo mesmo uma densa escuridão. Agora no versículo que nós lemos, versículo 18, capítulo 7, todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder. Por que pequeno? Porque o maior poder é quem? É de Deus, ok? Eles vão ficar envergonhados com o seu pequeno poder. Cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor nosso Deus, terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Muito interessante, versículo 18, versículo 19, que outro Deus já há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente. E Timóteo falou de remanescente na semana passada, em Isaías. Então, não permanecerás, diz o texto, irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar seu amor. Versículo 19, voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Que desfecho maravilhoso do livro, não é isso? Começa numa situação, você diz, onde vamos chegar com isso? É por isso que não lê um versículo e fecha a Bíblia e vai embora. E você vai sair com uma perspectiva errada. Aqui mostrou tempo tenebroso, momentos de tensa escuridão. E agora vai dizer que não vai ser sempre assim. Nunca foi essa a vontade de Deus. Interessante. Então, há uma promessa do libertador. E a irmã, hoje aqui, leu para nós Isaías 9. Lá há uma promessa daquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso lá, e Ele é o Pai da eternidade. Então, vamos voltar ao nosso texto. Estamos juntos? Capítulo 5. Ok? Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4, mas vamos até ao fim se tivermos essa oportunidade. Primeira coisa que eu quero que você veja é entender que se nós tivéssemos só parado nesses versículos iniciais, nós sairíamos aqui com depressão, não é? Íamos sair deprimidos daqui. É assim que vai acontecer com nós, só castigo, só castigo, só castigo. Não, Deus diz, não, esse não é o que eu quero. Nunca foi a minha intenção que você vivesse nisso. E então, Deus começa a abrir
a porta para o libertador que virá nos tirar daqueles escombros, daquela humilhação, para vivermos uma vida que Deus quer que nós vivamos. E é o que os versículos 2 a 4 e para frente vai nos dizer, não é isso? Mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, e fala dos cativeiros, até que a mulher em trabalho de parto dê luz. Essa é a Virgem Maria que vai dar parto. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a própria terra. Deus não vai te deixar cativo, pode ficar 70 anos lá, mas vai ser liberto. Ela se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo. Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a esperança. O Natal é uma mensagem de esperança. Natal não é uma mensagem só de oba-oba, muita festa. Pode fazer festa, não é problema. Ok? Mas essa não é a razão principal. A razão é comunicar a esperança que viria por meio de Jesus. E é interessante, quando olhamos isso, há uma predição de que há aqui um grande poder. A vinda do Messias, nós vemos que iria descrever a grandeza de Deus. Então, Miqueias faz isso. Não é Miqueias quem colocou o povo na miséria, foi? Aliás, quando isso está acontecendo, Miqueias já não existia, mas ele já tinha dado o recado de Deus. Então, sempre pensava, Miqueias falando, como é que ele pode falar isso para o povo? Ele falou o que Deus lhe disse, mas o povo que não quis ouvir, continuou, fez ouvidos de mercador, esse povo ficou e sofreu o que sofreu. Mas a palavra de Deus não parou, como Deus prometeu, ia acontecer. E então é muito interessante olhar para tudo isto, como Deus faz quando o povo abandona os ídolos e ele abraça a fé no seu Deus. Viram que eu disse? Mas pastor, quem são esses ídolos? Temos ídolos, às vezes são coisas, às vezes são pessoas. Temos que abandonar isso e colocar nossa fé em quem? Em Deus, nosso libertador. Há 3 coisas reveladas sobre Deus nesse texto. Primeiro, Deus sempre vai magnificar a sua glória, ok? Ele magnifica a sua glória como um Deus que vai dar libertação total e misericórdia. Veja, como que ele manifesta a sua glória? Veja aqui. Primeiro diz, você Belém Efrata, para distinguir com outro Belém, ok? Você Belém Efrata é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. No entanto, um governador de Israel cujas origens são do passado distante. Outra palavra, você é pequeno. Alguns falam assim, a razão por que Miqueias fala Belém é porque era a terra de Davi, não é isso? É verdade. Davi era benjaminita, é lá para o sul, mas não é isso. É uma maneira de olhar, mas a razão principal mesmo é Deus manifestar a sua gloriosa majestade, o seu poder, para comparar que não são as coisas que o povo faz, mas é o que Deus faz que pode transformar a sua miséria em paz e esperança. Amém? Deus podia ter Zach em Jerusalém e no hotel 5 estrelas Jesus teria nascido lá. Não foi por falta de dinheiro, mas Deus está a comunicar uma mensagem. Ele está enaltecendo a sua glória, colocando num ponto pequeno, para que do ponto pequeno a gente consiga ver a magnificência de Deus, ver a grandeza de Deus, ver a majestade de Deus. E ele diz que vai nascer alguém, e esse alguém não é alguém que nasceu nesse momento, mas é alguém que existe de eternidade a eternidade. Estamos juntos? Se eu me perder, vamos voltar? Está lá. Esse não é alguém
que está por aqui, mas é alguém que existe desde a eternidade, porque Deus existe eternamente como Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, porém um só Deus. É uma afirmação teológica que nós todos temos como povo de Deus. Então, a primeira coisa, Deus apresenta gloriosamente o seu poder, manifesta a sua glória, fazendo esse contraste que aqui é apresentado nessa passagem. Então, o povo tem que olhar isso. A segunda coisa, na verdade, é que Deus, quando promete, Ele vai cumprir. Ele vai dizer que o meu povo não vai ficar assim, ele vai sair dessa miséria, a coisa vai ser melhor. E finalmente, ele vai dizer que eu vou proteger o meu povo. Sabia que você é a pessoa mais segura que tem na praça? Quando você está andando por aí, você é a pessoa mais segura que existe, porque alguém disse: nunca vos deixarei e nem vos desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está contigo. Te lembra disso na hora da angústia, na hora da pressão? Às vezes a pressão nossa faz com que nós esqueçamos as coisas boas de Deus. Então, Deus aqui exalta a sua majestade. No versículo 2, não é isso? No versículo 2, ela exalta a sua majestade. Mas você, ó Belém Efrata, é pequena, é apenas uma pequena vila, todo o povo de Judá. E, aqui vem agora, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são de passado distante, será de você em meu favor. Quem fala? Deus. E ele projeta para quem? Jesus, a quem nós celebramos no Natal. Quando você celebra Natal, celebra a majestade de Deus. Olhe como essa pessoa tão ínfima, diante de um Deus tão glorioso. E então, celebre com alegria o Natal. Belém é realmente um lugar que ninguém dá conta para Belém. Pastagem das ovelhas acontece por lá. E quem quer saber nada com os pastores? É um lugar simples, um lugar não tão cobiçado por ninguém, porque não parece prometer muita coisa, ok? Então é importante olhar esse contraste, e Deus está... É interessante, olhem para irmãos, como é que... Quem que lutou contra Golias? O mais alto filho do rei? Não. Pegou o mais novo, não é? E o menor de todos. Mas a diferença é que ele diz: você vem com todo esse seu armamento, com esse todo o material bélico que tens, mas eu venho em nome do Senhor, não é isso? É interessante. Quando nós estamos diante de circunstâncias adversas, situações, todas as vicissitudes da vida que nos rodeiam, temos que saber que a nossa vitória é certa, porque maior é aquele que habita em nós. E podemos ter essa convicção. E quando celebra o Natal, pense nisso. Ok? É o que temos que pensar. Essa grandeza de Deus. A grande obra de Deus. Então, Deus está a mostrar como ou quão pequenininho o homem é e quão grande ele é. A pequeneza do ser humano e a grandeza do nosso Deus. E é ali onde você começa a dizer: eu tenho um Deus. Por isso você não vai cultuar aos ídolos. Sabe por quê? Porque eles não são nada diante de Deus. Ok? Não precisa de consultar. Como tem aí as setas, ficam abaixo do chefe da seita lá. O que ele diz está dito. Não. Você está diante de um Deus glorioso em todo momento. Então você pode viver um pouco mais humilde, certo? Está diante de um Deus grandioso, maravilhoso. Então isso é colocado. Se você for a ler, aí ver o livro de Samuel, é colocado essa situação. 1 Samuel capítulo 17, se você está a anotar, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47, 1 Samuel 17, 45 a 47, lá vai mostrar essa história de como Davi luta contra Golias e como ele vence. Contamos essa história para nossos filhos na escola dominical, mas às vezes nem fazemos aplicação, mas precisamos de aplicar. Então,
Paulo, mais tarde, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, 27 e 31, ele faz a mesma afirmação da grandeza de Deus. Então vamos, amados, lembrar que Deus é um Deus que está em prol do seu povo e ele deve ser magnificado e ele deve ser colocado para que o homem não possa orgulhar-se. Não é assim que nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8? Não é isso? Pela graça sois salvos por meio de quê? Da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Às vezes nós achamos que somos mais que outros. Mas você não é nada. Você é tudo. Você é especial em Deus. Você não é nada como você pensa aos seus olhos. Mas você é tudo do belo que pode existir aos olhos de Deus. O problema não é você ficar se orgulhando na pompa das coisas que temos. Eu vou dizer uma coisa. O dinheiro não é o problema. Podem ter tanto quanto quiserem. Podem abrir contas aqui na Suíça e em outros lugares. Mas não é isso que te faz grande. O que te faz grande é poder ser chamado filho de quem? De Deus. E você ter a capacidade e a audácia de clamar: Pai. Isso te torna grande. Porque grande é quem está em sua vida. Então, nós vemos a magnificência de Deus, vemos a magnitude dele, vemos a grandeza dele, que deve provocar em ti e em mim o desejo de gratidão. Dizer, afinal de contas, sou o que sou pela graça de Deus. Então, a outra coisa que é importante olhar é que Deus cumpre as suas promessas. Quando Ele diz que vai acontecer, isso vai acontecer. E Ele diz nesse texto que nós acabamos de ler, e Ele diz: o povo de Israel será entregue sim aos seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. O que está falando aqui? Jesus havia de vir de uma jovem, não é isso? Que havia de dar parto, devia dar luz, daria à luz a obra do Espírito Santo segundo Mateus, não é isso? Que a gente lê lá. Então, quando isso acontecer, a sua história vai mudar. Mas enquanto isso não acontecer, não houver essa provisão divina, você continua numa situação lastimável. Então o texto vai nos encorajar que a nossa situação não vai ficar assim. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Outra palavra, vai haver restauração total. Se você ainda não é crente, está aqui sentado, pensa: como é que eu posso ser crente depois de tudo que eu fiz? Lembra que há esperança. Você pode colocar a sua fé em Jesus e ser salvo. Ok? Então, eu não vou ler tudo a palavra, versículo aqui, mas vamos avançar. Deus protege o seu povo e é importante que Ele vai fazer isso. Veja o que o texto vai dizer se continuarmos a ler. Ele vai dizer: então o seu povo viverá tranquilo, pois ele será... Você fica tranquilo quando está o quê? Protegido. Naquela época, se uma cidade não tivesse os muros, era sinal de fraqueza total. E também o Deus desse povo era visto como um Deus fraco. E então Deus protege e Ele te guarda. Você pode ser o que Deus realmente quer que você seja e poderá viver da maneira como Deus quer que você viva. 3 coisas importantes que você vê nesse texto. Primeiro, Deus magnifica a sua glória, mostrando a sua capacidade de libertação, enviando o libertador Jesus, e sabemos que Deus vai cumprir cabalmente as suas promessas. Quando Ele diz que o Filho há de vir, e nós sabemos que tanto veio, sabendo que foi falado 700 anos antes de acontecer, se eu posso falar português, ok? A coisa acontece, e quando vem, o Filho é nascido, e Ele nasce, e sabemos que por meio dele, no fim, cresce, e Ele é colocado no madeiro, e ali, derramando o seu sangue, sabemos uma coisa, é sepultado, e ao terceiro dia ressuscita. Então há provisão para que nós, que estávamos sem rumo, sem caminho, pudéssemos ter rumo. E o rumo, não pelas nossas forças, mas por aquele que diz: Tetelestai, está consumado. A obra completa, done deal. Não há mais nada para acrescentar.
Não, um pouquinho mais. Nada. É suficientemente suficiente a obra de Jesus na cruz, o derramamento do seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há o quê? Não há remissão dos pecados. E ele derramou o sangue, então há esperança da remissão dos pecados. Então você pode ter esperança. Deus protege os seus e guarda o seu povo, e Ele quer que nós sejamos o que Ele sempre quis que nós sejamos. Então Ele nos trouxe lá da miséria para experimentarmos a sua misericórdia e vivermos em paz e podemos olhar para frente com esperança. Amados, celebre o Natal assim. Se eu tivesse tempo, ia até o versículo 15, ia te mostrar que é Jesus que veio, Ele voltará outra vez. Seria a sua segunda vinda, fica para a próxima, quando Deus nos der mais oportunidade. Mas a única coisa que eu vou te pedir, vai ler todo o capítulo 2, leia o livro todo, vai te fazer bem, ok? Que Deus possa assim nos abençoar, que celebremos o Natal com uma consciência limpa e com uma razão certa e com propósito real e possamos ver o nosso Deus engrandecido. Isto é Natal. Ok? Eu me lembro, a primeira vez que eu consegui bicicleta foi quando foi no Natal. Meu pai comprou uma bicicletinha. Toda a vila viu com a bicicletinha. Mas essa é apenas uma oferta. Natal, de verdade, é Jesus em minha vida. Amém? Espero que essa seja a atitude, o espírito com o qual você vai celebrar o Natal em 2022. Lembrando de que Deus vai tirar toda a densa escuridão e vai trazer toda a gloriosa esperança que podemos viver na vida.